Olá e bem-vindos ao Inove Nation. Eu sou sua apresentadora, Lynn Bachmeier, e obrigada por se juntar a nós. Israel é um dos países com mais escassez de água no mundo, com menos de 300 mililitros de chuva por ano em grande parte do país. Mas no último século, este país converteu desertos em terras agrícolas produtivas, com irrigação inovadora e agricultura inteligente para o clima. Agora Israel compartilha esse conhecimento com a região. No episódio de hoje, vamos focar na cooperação regional sobre mudanças climáticas. Antes, nossos destaques. A escassez de água é um dos maiores desafios que enfrentamos nesta região. Conversamos com uma organização que reúne ambientalistas jordanianos, palestinos e israelenses para proteger recursos naturais compartilhados e promover o desenvolvimento sustentável. O azeite de oliva é básico na dieta mediterrânea. Uma empresa israelense achou uma forma de transformar o resíduo em produtos de alta qualidade. E já estamos à beira de uma guerra com o Irã há semanas. Uma empresa israelense tomou a iniciativa e construiu um novo modelo de IA que simula o pensamento de 122 comandantes do CGRI, e os resultados são claros. A escassez de água há muito tempo molda a vida em todo o Oriente Médio, e a crise está se intensificando. Os rios estão diminuindo, os aquíferos estão sob pressão e as temperaturas em ascensão estão alimentando a seca. Em resposta, organizações como a Ecopeace Oriente Médio estão provando que a cooperação em torno da água compartilhada é essencial, reunindo comunidades israelenses, palestinas e jordanianas para enfrentar esse desafio urgente. Agora, para aprofundar o tema, estou com Dani Regis, responsável pela advocacia internacional da Ecopeace Oriente Médio. Dani, obrigada por estar aqui hoje. Vocês existem desde 1994. Conte pra gente, quais desafios enfrentamos hoje? Qual a dimensão da crise atual? Então, a crise climática que estamos enfrentando é realmente muito grande. E a situação é diferente desde 94, quando nossa organização Ecopeace Oriente Médio foi criada. Naquela época, nossos fundadores começaram a Ecopeace porque queriam focar no meio ambiente, porque acreditavam que a paz havia sido alcançada na região após os acordos de Oslo e o tratado com a Jordânia. Infelizmente, mais de 30 anos depois, isso ainda não se tornou totalmente verdade. E agora estamos trabalhando tanto na construção da paz quanto em questões ambientais para mitigar a crise climática. Uma das maiores questões, como você já estava dizendo, que o Oriente Médio enfrenta é a grande escassez de água. Na Jordânia, por exemplo, o segundo país mais pobre em água do mundo, a água só sai da torneira das casas das pessoas talvez uma vez a cada 10 ou 12 dias, o que não afeta apenas o consumo da água pelas pessoas, mas também tudo que tem a ver com saneamento e higiene. Claro, também afeta a indústria. E pense apenas na segurança alimentar quando falamos sobre agricultura. Isso também precisa de água, mesmo que haja menos disponível por causa da crise climática e, claro, também pelo crescimento populacional. Desde 1994, quando nossa organização foi criada, a população dobrou, o que significa que as necessidades de água também dobraram. Mas também há boas notícias, porque Israel conseguiu relativamente cedo, também por estar na costa, pensar em soluções inovadoras para enfrentar sua crise hídrica e criar água a partir do mar. Então estamos falando sobre dessalinização, e Israel é o país líder em dessalinização e tecnologia, o que significa que eles podem produzir água também a preços muito baixos, e Israel, neste momento, não está necessariamente secando. Isso só vale para os próximos anos, pois a população continuará crescendo e precisaremos de mais água, então devemos buscar novas soluções. Mas Israel pode usar essas tecnologias e essas vantagens para expandir e criar paz e estabilidade na região. Por exemplo, pensando em como fornecer essa água, ou nem mesmo doar, mas também vender a água para a Jordânia em troca de outra coisa. No caso da Jordânia, isso poderia ser energia renovável, pois possui vastos desertos para produzi-la a preços baixos, algo que Israel também precisará. Como sabemos, precisamos de muito mais energia para nossos aparelhos de ar-condicionado e também para a indústria. E considere os centros de dados que planejam construir aqui, que também exigirão muita energia,
O que os territórios palestinos oferecem nesse acordo? Então, quando falamos sobre essa solução de troca de água e energia entre a Jordânia e Israel, que na verdade é um memorando de entendimento assinado entre esses países em 2022, a Palestina não foi incluída nesse acordo. Na ideia original que a Ecopis propôs para essa troca, Gaza, por exemplo, estava incluída com uma grande usina de dessalinização que também produziria água que poderia ser vendida para a Jordânia. Assim, os jordanianos poderiam dizer que compram água de Israel e da Palestina. A Cisjordânia também poderia comprar energia renovável barata da Jordânia. Então você acha, desculpe interromper, mas você acha que por causa da guerra, claro, isso mudou seu trabalho de alguma forma nos últimos 3 anos? Você acredita em uma nova janela de oportunidade nos próximos anos? Talvez também com o Líbano, Síria ou Egito? Claro, qualquer conflito afeta o trabalho de construção da paz. E eu acho que o que eu estava dizendo sobre o acordo de troca de água e energia e o acordo original antes de 7 de outubro excluía a Palestina e Gaza. Acreditamos que esta guerra trouxe uma nova oportunidade, que é sempre o que buscamos: soluções em que todos ganham, para incluir Gaza novamente nesse acordo. Desde que não haja grupo terrorista controlando o local, pode ser incluído na integração regional. Esse projeto de troca de água e energia criará confiança entre empresas, países e pessoas, o que precisamos para construir a paz. Nós não precisamos apenas de um acordo entre líderes, também precisamos do apoio dos nossos povos. E uma vez que as pessoas vejam que isso funciona em nossos 3 países, desde 7 de outubro, isso será um exemplo maravilhoso, é claro, de como construir a partir disso e ter mais projetos. Também no Egito, também no Líbano e também na Síria. Estamos curiosas para ver como isso se desenrola e esperamos que mais países entrem em sua cooperação em breve. A verdadeira mudança aqui não é só a nutrição, mas a lógica da indústria. Na maioria dos lagares de azeite do mundo, os resíduos vão direto para um tanque de descarte. Existem cerca de 25 mil lagares de azeite no mundo. 24.999 deles possuem um cano que leva o resíduo para fora até um tanque ou reservatório, onde ficam até serem descartados. Há um lagar de azeite aqui, com um cano que envia o resíduo para nosso sistema, onde esse material pegajoso e fedorento vira farinha de oliva como esta. Em vez disso, Esse é o lagar onde esse sistema está instalado agora. bem-vindo à linha de produção da Fenel, a primeira linha comercial que desenvolvemos no mundo. E aqui você pode ver o sistema onde nós interrompemos a oxidação do resíduo do azeite de oliva e o transformamos em farinha de oliva. Uma linha comercial pioneira, construída para funcionar junto com a produção normal de azeite de oliva. Este é o ponto de partida da linha, onde as azeitonas entram na linha, são separadas das folhas e depois vão para aqueles tanques. A partir daqui, nós as pegamos, lavamos novamente e começamos a processá-las para transformar em azeite de oliva dentro do prédio. De lá, o resíduo restante passa por este cano para chegar à linha de produção da Fed Olives. Ele passa por esse processo para secar a polpa e depois é enviado para lá para resfriamento. E então o que sai daqui é um pó seco. Bem, o que entra é um resíduo úmido e fedorento. No final do nosso sistema, o que sai? Um pó seco que você pode tocar, pegar e até provar a carne. E sim, você pode assar com isso, cozinhar com isso e, claro, comer também. Então vamos fazer um teste de sabor com a flor de oliva. É fantástico. De uma indústria de 7.000 anos para uma nova categoria de tecnologia alimentar, transformando o que antes era resíduo em um novo ingrediente e um novo modelo de negócio. Agora do resíduo do azeite de oliva, passamos a aproveitar o poder do sol. O setor de tecnologia de energia de Israel aposta em um revestimento que utiliza energia solar para resfriar superfícies, não aquecê-las. Socolt afirma que seu material ativado por luz pode diminuir significativamente a demanda por ar-condicionado tradicional, oferecendo uma solução inovadora para cidades cada vez mais quentes. Então, para saber mais, agora estou acompanhada por Yaron Shenhoff, CEO e cofundador da Socolt. Yaron, muito obrigada por estar conosco hoje. Como exatamente o seu material funciona bem? O material em si é como um filme, ok, como um grande adesivo, como um papel de parede, algo muito, muito fino e que pode ser muito, muito largo. E ele utiliza 3 mecanismos, todos vindos da física, dentro do material, dentro do adesivo.
Os três mecanismos são: reflexivo. Basicamente, imagine uma tinta branca, certo? Nós tentamos diminuir a quantidade de energia que está aquecendo o material, mas dentro dos nossos materiais de revestimento, eles são feitos de camadas internas. Você tem nanopartículas que estão realmente usando a luz do sol em um processo chamado antifosforescência, ou conversão UP, o que significa que elas estão absorvendo os fótons vindos da luz solar. E no processo de saltar para um nível de energia e depois retornar em questão de nanosegundos para uma posição mais baixa, elas emitem um fóton de energia mais alta. Ou, em outras palavras, elas estão sempre liberando energia, o calor de dentro, e emitindo isso como luz que realmente podemos ver. Nesse processo, o material está realmente gerando um poder de resfriamento ativo. Você pode realmente medir isso, algo entre 90 a 170 watts por metro quadrado. Em termos de temperatura, ela está reduzindo a temperatura abaixo da temperatura do ambiente, a temperatura do ar, aproximadamente no horário de pico do dia, ao meio-dia no verão, em 5 a 6 graus abaixo da temperatura ambiente. Ok, e daí? Como você diz 5 a 6 graus, quais são as cidades mais quentes do mundo? E em Israel? Talvez. E o que você acha? Quanta energia isso realmente economiza? Tipo em um ano ou em um mês? Bem, em termos de economia de energia, quero dizer, já temos vários produtos implantados e medidos globalmente. Então, em lugares quentes, em lugares muito quentes e em lugares um pouco quentes, vemos praticamente a mesma coisa. Sempre entre 30% de redução no consumo de energia, 30% chegando até 60%. É isso que vemos agora, em termos de onde esse tipo de solução é adequada. Bem, é claro, estamos focando apenas no cinturão solar do mundo. E, infelizmente, eu diria que o aquecimento global ou as ondas de calor extremo que ocorrem cada vez com mais frequência são praticamente meus aliados. Por isso, vemos alta demanda todo verão, inclusive em regiões frias como a França ou na Europa Central. Eles nos procuram dizendo que realmente precisam desse tipo de solução e perguntam o que podem fazer. E aí os negócios estão ótimos no verão. Mas como isso se compara, por exemplo, com os painéis solares? Porque eles captam a energia do sol para gerar energia. Você basicamente está fazendo algo diferente, porque está usando para resfriar. Como isso se relaciona uma coisa com a outra? É uma longa história, eu diria. Bem, os painéis solares captam a energia solar e geram eletricidade, enquanto nós a usamos para gerar refrigeração. Agora, se o seu objetivo é realmente resfriar o objeto, então é muito melhor fazer isso com o Sol Call, em vez de usar um painel solar para gerar eletricidade e depois alimentar o ar-condicionado. Nesse processo, você economiza muito mais energia conosco. Eu diria, porém, que temos, por exemplo, um projeto agora que está sendo desenvolvido no Brasil em um campo de painéis solares. Neste projeto, estamos realmente usando a imensa quantidade de fótons que estamos emitindo do nosso material para realmente gerar mais eletricidade nessa fazenda solar. Então, ao resfriar o material também, mas também por causa de toda a luz sendo absorvida novamente nos painéis solares, eles estão gerando 21% mais eletricidade do que sem a nossa presença. Uau, interessante. Então está resfriando, mas ganhando energia ao mesmo tempo. Podemos fazer os dois. Incrível. Jaron Shenhoff, CEO e cofundador da SoCode. Obrigado por participar. Muito obrigado. Mudando de assunto sobre mudanças climáticas, a fabricante israelense de drones Extend deve abrir capital, refletindo um aumento do interesse mundial pela tecnologia de defesa israelense. Por meio de uma fusão de 1,5 bilhão de dólares com uma empresa dos Estados Unidos, será criada uma empresa de robótica de IA não estatística, apoiada por investidores de alto perfil, como Eric Trump. Joe Brown conta a história. É uma empresa israelense que conta com o apoio de Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos, e será listada no índice Nasdaq. Esta é a Extend, uma empresa israelense de drones, e ela vai se fundir com uma empresa que já está listada na Nasdaq, chamada JFB Holdings. E por causa da fusão, agora ela será listada como uma empresa de capital aberto. Nos termos do acordo, a Extend ficará com 70% da empresa, enquanto a JFB ficará com 30%, e a avaliação dela é bastante alta, 1,5 bilhão, mas quando você analisa, é fácil entender o porquê.
A Extend foi fundada em 2018 em Tel Aviv e é uma empresa de drones que foca em inteligência artificial, usando sistemas aéreos não tripulados para melhorar os sistemas de defesa de países como Israel, onde está em uso pelas Forças de Defesa de Israel, e os Estados Unidos, onde também foi implantado. Como vimos nos últimos 3 anos, os sistemas de defesa israelenses conseguiram lidar com muitas coisas que vieram de Gaza, do Hezbollah. E mais impressionante ainda, os mísseis balísticos que vieram do Irã, a maioria dos quais chegou causando danos muito limitados ao próprio território israelense. E é por isso que há tanta demanda por isso ao redor do mundo. Se olharmos para as 3 grandes da tecnologia de defesa israelense, que são IAI, Rafael e Elbit, no ano fiscal de 2024 a 2025, elas tiveram uma receita de 16 bilhões de dólares. Isso representa 3% do PIB de Israel, e a Extend, que vai mudar seu nome para Extend IA Robotics, vai buscar aumentar esse valor para ajudar a economia israelense. A questão que temos pensado nas últimas semanas é se haverá ou não acordo sobre outra guerra com o Irã. Agora, uma startup israelense de IA analisou a mente dos principais comandantes do Irã, e seus perfis sintéticos revelam um consenso surpreendente. O futuro da República Islâmica, segundo eles, pertence a um líder militar forte e não ao clero. Então, para falar mais sobre isso, agora estou acompanhada por Neil Tzur, CTO e cofundador da Askit. Neil, muito obrigada por estar comigo hoje. É um conceito muito interessante que você criou, porque você entrou na mente de 122 generais da Guarda Revolucionária e conseguiu descobrir como eles pensam. Você pode explicar exatamente como isso funciona? Claro, então sempre começa com uma analogia da física. Acho que a melhor maneira é pensar em um rio. Prever o movimento de uma molécula é muito difícil e exige muita informação. É quase impossível, muito aleatório, mas no nível do rio inteiro é muito mais previsível. Por causa da interação entre as moléculas, isso cria certos padrões compartilhados. Então isso se alinha perfeitamente com a forma como os humanos realmente se comportam. Somos realmente aleatórios de certa forma, mas em grupo temos muito mais padrões compartilhados. Então é exatamente isso que fazemos. No ASCII, basicamente criamos humanos sintéticos ou audiências cujos padrões compartilhados, seu comportamento agregado, se alinham com o comportamento da audiência real. Então, isso é meio que o básico. E aí dissemos para nós mesmos, vamos testar, já estamos testando por aí. Vamos fazer uma pergunta para pessoas que nunca poderíamos, como os generais do IRGC. Sim, porque não sabemos o que está acontecendo lá, Mike. Você descobriu? O que perguntou aos generais e o que responderam? Tudo bem, então eu acho que o principal coisa que encontramos, você já mencionou que o clero, esse modelo do alto funcionário religioso como o próximo na linha, certo? Está meio morto na nossa pesquisa sobre eles. O que é interessante porque a gente pensaria que é um cara religioso. Certo? E a segunda coisa que descobrimos é que 69% deles disseram, ok, generais do IRGC. 29% deles falaram sobre o Sol de Khamenei. É interessante ver que para o Sol de Khamenei, eles realmente enxergaram isso como uma dinastia, como uma forma estável de avançar para o Irã, como um novo caminho para o Irã. Enquanto isso, para o general do IRGC, como o próximo na linha, era mais sobre as habilidades de impulsionar o Irã a lidar com suas crises. Porque se você pensar bem, teve a guerra com Israel em junho, teve os distúrbios em janeiro. Então, todas essas coisas realmente instáveis, o regime, e eles estão buscando esse tipo de solução. Então, são 2 formas de pensar o futuro. Talvez eu encerre com isso, ainda tenho mais algumas, mas vou finalizar com outra. Sobre eles construírem uma bomba nuclear. Isso é importante, E é interessante, 89% deles disseram sim, construa, mas é interessante ver que o motivo para construir isso não são apenas estratégias simples, na verdade é emocional. Eles se alinham com coisas relacionadas à guerra Irã-Iraque, ao que aconteceu lá, em termos de eles formarem, você sabe, soldados regulares nessa guerra que durou quase, acho que 1 década. Então é muito mais complexo. Sim, tem mais alguns, mas vamos ver. É interessante, porque eles estão se gabando. O que você descobriu sobre a Guarda Revolucionária Iraniana é que querem uma bomba nuclear e um militar para suceder o Khamenei. Você também perguntou sobre a possibilidade de guerra?
Não tivemos tempo para isso. Talvez eu deva citar mais duas coisas. Primeiro que ficamos realmente surpresos com o fato de haver algum motivo religioso, mas que isso não era realmente o principal. No fim, eles focaram em algo bem específico para lidar com a situação, usando a religião como fonte de verdade e solução. E acho que esqueci o resto, mas acho que... É interessante tentar entender o padrão de pensamento deles com a IA. Muito obrigada por estar aqui, Neil Tissur, CTO e cofundador da Askit. Obrigada. Agora para a China, porque é o Ano Novo Chinês, o Ano do Cavalo de Fogo. Neste ano, as coisas tendem a acontecer rapidamente. É um ano de quebrar padrões e impulsionar pessoas ou sociedades a mudanças ousadas. Uma dessas mudanças ousadas são robôs fazendo Kung Fu, apresentados no Festival Anual da Primavera do país esta semana. Agora estou com Jody Natalevitz, correspondente da I24 News. Fale pra gente sobre os robôs. Sim, esse foi o programa de Ano Novo Lunar da China. Pense em uma audiência do nível do Super Bowl, mas são robôs humanoides realizando artes marciais sincronizadas. E agora, isso não foi apenas para entretenimento. A China está, de forma muito intencional, exibindo o quanto avançou na corrida pelos humanoides globais. A empresa que criou esses robôs se posiciona junto a concorrentes como a Tesla, que fazem coisas semelhantes. E esses robôs não são apenas para exibição ou entretenimento, eles realmente vão estar em fábricas ajudando em casa e na área de logística. Pode parecer um grande show de talentos da tecnologia, mas também foi uma mensagem. A China quer mostrar que está liderando a corrida dos robôs humanoides com IA neste momento. Porque você realmente não quer ser atingida por um desses robôs enquanto eles estão fazendo suas danças de Kung Fu. Continuando na China, porque eles têm outro robô que parece assustadoramente humano. Sim, pele realista, expressões faciais, olhos que te acompanham. E isso desperta algo chamado Vale da Estranheza. E esse é um termo usado quando um robô parece muito humano, mas falta alguma coisa e isso faz a gente se sentir muito desconfortável. Ela faz todas essas coisas que são bem humanas, mas tem uma rigidez artificial suficiente para que seu cérebro pense, ok, tem algo muito estranho aqui. Mas isso é uma filmagem real, porque eu estou olhando para a tela e isso é, sim, ok, isso é assustador. Então, os designers dizem que querem que esse robô seja super realista, porque isso pode nos fazer sentir melhor ao lidar com o robô, especialmente em termos de cuidados humanos e atendimento ao cliente. Mas, quero dizer, eu não acho que isso facilita lidar com ele. Na verdade, pode até piorar para alguns de nós, especialmente porque os humanos são muito sensíveis psicologicamente quando se trata de expressões faciais. E isso pode acabar parecendo muito assustador em vez de amigável. Sim, eu concordo totalmente. Isso está me assustando muito. Jody Natalevitz, obrigada por participar. Neil Tissur, obrigada novamente por participar. E isso é tudo que temos tempo para hoje. Claro, desejamos a você um feliz ano novo, Ano do Cavalo. Não deixe todo esse fogo te consumir. Eu sou o Limbotmeyer. Junte-se a mim na próxima semana.